Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Como eu falei no outro vídeo, eu estou lendo este livro. O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Este livro, O Anticristo, é uma crítica não a Jesus como Cristo, mas sim uma crítica ao cristianismo, às doutrinas cristãs, ou seja, a moral judaica e cristã. O anticristo, como eu falei no outro vídeo, fiz um vídeo aí falando a respeito da palavra anticristo, que quer dizer aquele que se opõe ao Cristo, ou aquele que nega, como está lá na epístola de João, naquele texto que eu li lá na primeira epístola de João, parece que é 2:24, que diz que é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, né? Ele diz que o anticristo é aquele que nega que Jesus, ou Yeshua, foi o Cristo, ou seja, o Messias. Ele aí usa a palavra grega Christos, mas no hebraico é Mashiach, que é transliterado para o português é Messias, que significa ungido, ou seja, aquele que foi ungido para ser rei, para governar, para assumir o governo. Só que Jesus nunca foi rei em Israel, na terra, em lugar nenhum. Então, por isso, ele não foi o Melech Hamashi, ou seja, o rei ungido, né? O rei ungido. Então, a maior parte dos judeus nega que Jesus é o Mashiach, ou como está no grego, o Cristo. Os judeus, a maior parte, é anticristo, porque nega que Jesus foi ou é o Cristo, né? O Cristo. E eu sigo essa mesma linha dos judeus, porque quando eu era cristão eu acreditava que Jesus era o Cristo, ou seja, o Mashiach, o Messias, porque baseado no chamado Novo Testamento, eles quis provar que ele foi, né, um Messias, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, né? Está lá dizendo no livro de João. E outras passagens que ele diz, e foi para se cumprir a profecia que isso aconteceu, né? Do Egito chamei meu filho, fala lá que Deus fugiu com José e Maria para o Egito, até que fosse morto Herodes, que queria matá-lo, né? Depois que Herodes morreu, eles voltaram. Aí, lá no texto diz assim, para que se cumprisse a profecia, do Egito chamei o meu filho. Mas ali ele cita parte do versículo do profeta. Lá na profecia, no profeta está assim, quando Israel era um menino, né, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Falando ali de Israel, da história de Israel, como está lá
das escrituras hebraicas, que foi escravizado no Egito 400 anos, e de lá saiu. Israel ali é chamado meu filho, que nas escrituras dos judeus, Israel é chamado filho de Deus, o primogênito, né? Então o cristão distorceu, né? Torceu esse versículo para dar sentido à fuga de Jesus, dos pais de Jesus, na época, né? Mas é isso aí. Então, eu juntamente com, com os judeus, a maior parte dos judeus também não acredito, nego a messianidade de Jesus. E me oponho a esse ensinamento de que ele foi o Cristo. Por isso que eu não uso esse linguajar. Antes de Cristo ou depois de Cristo? Não uso esse linguajar. Uso antes da Era Comum ou depois da Era Comum, né? Ou antes da Era Comum ou Era Comum. Porque se assim falo, depois de Cristo, antes de Cristo, eu estou reconhecendo que ele foi. E ele não foi, né? E ele não foi. Ele não foi o Cristo. Nesse livro aqui, Nietzsche, ele não combate isso aqui, essa questão, essa ideia de que Jesus foi o Cristo ou não. Ele não está combatendo isso. Ele não está combatendo esse ensino. Ele aqui fala o anticristo no sentido de que, esse título aqui, no sentido de que é oposição à religião cristã, que ele combate ferrenhamente a moral cristã nesse livro. Então, devido a ele também não ter se aprofundado na questão judaica, né, para saber como é que diz, esse antagonismo entre os judeus e a religião, o judaísmo e o cristianismo, porque o judaísmo nega, o cristianismo diz que foi, o judaísmo diz que não foi o Cristo. Então é uma polêmica entre o judaísmo e o cristianismo, essa questão que foi ou não o Machia, né? É isso. Ele não sei se ele se aprofundou nessa questão, né? Mas aqui ele combate o sistema de doutrina, de ensinamento do cristianismo. E aqui no primeiro aforismo, esse livro foi escrito em aforismo, ele diz assim, Friedrich Nietzsche diz assim: olhemo-nos no rosto, somos hiperbóreos, sabemos muito bem como vivemos longe. Nem por terra, nem por mar encontrarás o caminho que te leve aos hiperbóreos. Aí está o que Píndaro já sabia de nós. Além do norte, do gelo, da morte, nossa vida, nossa felicidade. Descobrimos a felicidade, conhecemos o caminho, encontramos a via para sair de milênios inteiros do labirinto. Quem o descobriu, além de nós? O homem moderno? Talvez. Não sei mais para quem me voltar. Sou tudo aquilo que não sabe mais para que se voltar. Suspira o homem moderno. Essa modernidade que nos tornava doente, essa paz indolente, esse compromisso covarde, toda essa impureza virtuosa do sim e do não moderno, essa tolerância e essa magnanimidade de coração que perdoa tudo porque ele tudo compreende. É um
Sirico para nós, um vento. Antes de viver na geleira do que entre as virtudes modernas e outros ventos do sul. Tínhamos bastante audácia, não poupavam nem a nós mesmos nem os outros. Mas por muito tempo não sabemos para que dirigir nossa audácia. Nós nos tornamos mornos e nos chamávamos fatalistas. Nosso próprio destino era a plenitude, a tensão, o acúmulo de força. Tínhamos sede de relâmpagos e de proezas. Nós nos mantínhamos o mais longe possível da felicidade, das forças, da resignação. Havia tempestade em nosso ar. A natureza em nós se obscurecia, pois não dispunhamos de nenhum caminho. Fórmula de nossa felicidade. Um sim, um não. Uma linha reta, um objetivo. Aqui nesse primeiro aforismo, ele fala para olharmos para nós e dizermos: somos hiperbóreos, somos hiperbóreos. Aí aqui embaixo no rodapé do livro, somos hiperbóreos, sabemos muito bem como vivemos longe. Então aqui no rodapé do livro ele explica a palavra hiperbóreo. Diz assim: hiperbóreos era, entre os gregos, o designativo de um povo mítico que vivia no extremo norte do globo. Vocábulo formado de hiper, acima. Hiper quer dizer acima. Hiper. E bóreos, boreal, setentrional. Povo amado por Apolo e famoso por sua compaixão e sua felicidade. Os hiperbóreos viviam despreocupados, felizes, viviam mais do que os outros povos. Sua região só podia ser atingida com a ajuda dos deuses, né? O que ele quer dizer? Somos hiperbóreos, sabemos muito bem como vivemos longe. Então ele diz para si mesmo e para os seus companheiros: somos hiperbóreos. Somos um povo que vivemos distante. Nós estamos acima da maioria. Nós já alcançamos um conhecimento de como viver bem e ser feliz. A maioria ainda não encontrou essa maneira de viver. Por isso que estamos distantes. E por isso eles não nos entendem. E luta para nos alcançar, né? Nos alcançar. Então ele diz: nem por terra, nem por mar encontrarás o caminho que te leve ao hiperbóreo. Aí está o que Píndaro já sabia de muito. Descobrimos a felicidade, conhecemos o caminho. O caminho da felicidade, que ele quis dizer, é quando você descobre que Deus está morto. É quando o homem se torna ateu, que vive sem Deus, que vive sem a moral judaica e cristã, que ele passa a ser
um homem livre, um homem que cria os seus valores, que vive de acordo com os seus pensamentos, um homem que sabe o que quer, um homem que diz sim à vida e não à morte, um homem que segue uma doutrina, um ensinamento que lhe levanta, que lhe exalta e não que lhe rebaixa, como é o ensinamento cristão. Nós vamos ler mais um aforismo aqui deste livro. Ele diz assim nesse segundo aforismo: o que é bom? Tudo aquilo que eleva no homem o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder. Isso é bom. O que é bom? Ele faz uma pergunta. E ele mesmo responde: tudo aquilo que eleva no homem o sentimento do poder, a vontade do poder, o próprio poder. O que é mal? Tudo aquilo que provém da fraqueza. O que é mal? Tudo aquilo que provém da fraqueza, aquilo que enfraquece o homem. Ensinamentos, doutrinas que enfraquecem você, que não permite a vida expandir, você expandir. Que ensinamentos ele esmurece, que diz que você não é capaz. Esse ensinamento enfraquece o homem. O que é mal? Tudo aquilo que provém da fraqueza, que torna o homem fraco. O que é a felicidade? O sentimento que a força cresce, que uma resistência foi superada. A felicidade é isso, quando você vence um obstáculo, né? Um obstáculo. O que é a felicidade? O sentimento que a força cresce, que uma resistência foi superada. Não há a satisfação, mas sim mais poder. Não a paz em si mesmo, mas a guerra. Não a virtude, mas a capacidade. Virtude no estilo da renascença, a virtude isenta de moralidade. Virtude isenta de moralidade. Aquilo que você faz por si mesmo, aquilo que você valoriza, isso é virtuoso. E que você faz porque você quer fazer. Sente vontade de fazer. É isso. Não virtude, uma virtude isenta de moralidade. Não, isso aqui é que é certo. Isso aqui é errado. Um de fora dizendo isso aí, impondo isso. Mas aquilo que você acha que é certo, você faz. Você evita aquilo que você acha que é errado. Você não faz. É isso. Uma virtude isenta de moralismo, Os fracos e os fracassados devem perecer. Primeiro princípio de nossa filantropia. E realmente se deve ajudá-los nisso. Os fracos e os fracassados devem perecer. Primeiro princípio de nossa filantropia. Realmente se deve ajudá-los nisso, os fracos e os fracassados. E que ele insiste nisso aí, devemos deixar ele fracassar. Devemos deixar ele fracassar.
não ser bom com os fracos e fracassados. Não devemos ajudá-lo. Porque se você quer ajudar a pessoa, tirar ele lá da escravidão ideológica, de doutrinas que desvaloriza ele, doutrinas que rebaixa ele, que diz que ele é um homem fraco, a mulher fraca, que não vale nada, que da cabeça aos pés está corrompido e que de si mesmo é incapaz de realizar atos bons, boas ações, que precisa da ajuda de um ser transcendente e que na sua imanência ele nada pode ser. Então ele adota esse ensino, cultive e alimente esse ensino, que torna ele fraco, torna ele um fracassado, e você quer levar força, né? Quer levar força, quer exaltar, quer levar, ensinar-se a levar, e ele não. Prefiro ficar aqui mesmo. Eu gosto de ser um fraco, um fracassado. Eu gosto de ser humilde, de me humilhar. Então, deixa ele lá. Então, você ajuda ele a se fracassar mais ainda. É isso que ele quer dizer aqui. Realmente se deve ajudá-los nisso, a fracassar-se. O que é mais nocivo que um vício qualquer? A compaixão em ato para todos os fracassados e os fracos, o cristianismo. O que é mais nocivo que um vício qualquer? O que é mais nocivo que um vício qualquer? A compaixão em ato para todos os fracassados e os fracos, o cristianismo. Então ele está dizendo que a gente não deve, se é um vício, ter compaixão pelos os fracos e fracassados, ter compaixão pelos cristãos. Devemos ter atos de compaixão, mas não preservar a compaixão, nutrir pensamento de compaixão, porque o pensamento de compaixão, ele muitas vezes causa depressão no homem, amolece o ser humano, torna o ser humano fraco, torna o ser humano para baixo. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Depois eu irei ler mais comentário desse livro, o terceiro e o quarto aforismo deste livro, e nós vamos nos enriquecer com esses ensinamentos que exalta o ser humano, exalta os seres humanos, mas nem todos, porque a humanidade está corrompida no sentido de que abraçou o ensinamento da religião cristã e, em vez de evoluir, de crescer, regrediu. Valeu. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.